Muito bem, então hoje a gente inicia e termina regra de L'Hospital. No nosso cronograma, hoje não seria só regra de L'Hospital, seria regra de L'Hospital e mais diferencial e aproximação linear. Só que eu consegui finalizar essa parte na aula passada. Então dá para a gente fazer tranquilamente a regra de L'Hospital hoje. Tá? Então eu resolvi escolher umas questões bem interessantes para hoje. E iremos fazer pelo menos 12 questões hoje. Tá? Outra dica da prova é que eu tenho a impressão que as 5 questões que tem na prova, 4 nós fizemos em sala. Só uma talvez a gente não fez. Então, se você se der pelo menos ao trabalho de ter visto as aulas, você vai muito bem na prova, tá? Muito bem, então vamos para a regra de L'Hospital. A regra de L'Hospital é essa, tá? É uma coisa que parece meio estranha, parece muita informação, mas ela é muito objetiva, tá? O que é que quer dizer essa regra? Vamos pegar algumas hipóteses. Suponha que f e g sejam deriváveis e que a derivada de g é diferente de zero. Em um intervalo aberto I, que contém A, exceto possivelmente A, pode ter o A ou não, tá? Mas é um intervalo que o A está lá dentro, mas o A não precisa pertencer a esse intervalo, eu posso não querer ele, tá? Suponha que o limite da f seja zero, o limite da g seja zero. Então, nessa hipótese já é apresentado o problema. O limite da f é zero e o limite da g, quando x tende a A, é zero. Tá? Olha para cá. Então, o problema já é te dado, que esses dois limites são zeros. E ele quer que você faça o seguinte. Quanto seria, então, o limite da f sobre a g quando x tende a A? Aí você pensa assim, peraí, mas o limite da f quando x tende a A dá zero, e o limite da g quando x tende a A também dá zero. Então isso aqui vai acontecer um zero sobre zero. Isso aqui nós chamamos de indeterminação. A pergunta é, como resolver essa indeterminação? Tá? Essa é a pergunta. Mas nós já trabalhamos com algumas indeterminações aqui em limites. Por exemplo, a gente já trabalhou com esse limite aqui. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Olha, se o x tende a zero, aqui embaixo vai dar zero. E o seno de zero é zero. Isso aqui ficaria zero sobre zero. Mas a gente sabe que esse limite é 1. A gente provou que esse limite é 1 fazendo um argumento geométrico lá. Lembra que a gente fez uma semelhança? Aliás, a gente usou um triângulo dentro da circunferência, um triângulo fora da circunferência e mais o arco da circunferência, o setor lá. Tá? A gente conseguiu provar que esse limite é 1. Tá bom? O que a regra de L'Hospital está nos dizendo é que, sobre determinadas hipóteses, você consegue... se você tem isso... com x tendendo a A, se isso está ficando indeterminado, a regra de L'Hospital nos faz o seguinte, deriva essa, deriva as duas, e assim você consegue determinar o limite. Tá? É isso que está dizendo a regra de L'Hospital. Deriva a função de cima, deriva a função de baixo, que vai dar certo. Tá? Em outras palavras, ele está dizendo assim... Se você não sabe o que está acontecendo com o limite do quociente, veja o que acontece com o limite do quociente das derivadas. Compare as taxas de variações. Tá? Claro que quando você fizer isso, você precisa garantir que essa derivada não seja zero. Porque senão não vai fazer sentido. Né? Tá bom? Muito bem, então essa é a regra de L'Hospital. A gente não vai provar ela por completo. Ela está demonstrada no Sturt. E... no apêndice. No Guidorize não está demonstrado no apêndice, está demonstrado na própria sessão, no final da sessão. Tá? A gente vai demonstrar só um caso. Tá? Vamos fazer um caso particular. Vamos fazer um caso particular da demonstração. Vamos supor que... Suponha que f e g sejam funções C1.
Tá? O que eu quero dizer com função C1? Eu quero dizer que elas são deriváveis e a derivada é contínua. Tá bom? Se fosse C2, eu poderia dizer assim, que ela é derivada de segunda ordem, eu consigo calcular a primeira e a segunda derivada, e a segunda derivada ainda é contínua. Tá? Vocês vão ver muito isso em cálculo 2. Se eu disser que ela é uma função C infinito, então eu estou dizendo para você que eu posso derivar ela infinitamente e a derivada continua sendo contínua. Tá? Por exemplo, funções C infinito, as funções seno e cosseno, você consegue derivar elas infinitamente. Função exponencial, você consegue derivar infinitamente e continua sendo contínua a derivada. Tá bom? Muito bem. Então, eu estou supondo que elas são funções C1, ou seja, f e g são deriváveis e a derivada e as derivadas são contínuas. Tá bom? Essa é a coisa que eu estou supondo. O que mais? Eu vou supor ainda... Suponha também que a f de A é igual a g de A e isso tudo é igual a zero. Tá bom? F de A é igual a g de A e isso é igual a zero. Tá? E o que mais? Se eu estou dizendo que a f e a g são C1, ou seja, elas são deriváveis, então se elas são deriváveis, então elas são contínuas. Tá? Lembra que a gente provou que se uma função é derivável, então ela é contínua? Tá? Mas se é contínua, não garante que é derivável. Tudo bem? Se é derivável, é contínua. Então eu já sei aqui que as funções f e g são contínuas. Tá? Então, analisemos o quociente, o limite do quociente a seguir. Qual é o limite que eu vou fazer? Eu vou fazer limite de x tendendo a A da f' de x por g' de x. Tá? Eu só escrevi as coisas que eu acrescentei. Tá? Uma das hipóteses lá que já consta no teorema, que eu vou deixar aqui, é que a g' de A é diferente de zero. Tá bom? A derivada na parte de baixo é diferente de zero. Tá bom? Muito bem. E esse limite? Tá? Esse limite, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com esse limite? O que vocês acham? A gente sabe o que é a derivada de uma função? Sabe ou não sabe? Sabe o que é a derivada de uma função. O que é a derivada de uma função? A gente sabe o que é a derivada de uma função. É um limite, não é? Não é um limite, tá? Como essas funções são contínuas, eu poderia substituir aqui, tá? Direto. Então, a derivada da função, você pode pensar assim, ó. Vou fazer limite da f de x menos a f de A, x menos A, com x tendendo a A. Tá bom? Isso aqui não é derivada da função f no ponto A. Tá? Olha para esse limite. Vou dividir por esse limite aqui. Ó. Limite de x tendendo a A da g de x, g de A, x menos A. Tudo bem? Essa aqui é a derivada da função g no ponto A. Concorda? Tudo bem até aqui? Tá. Agora pensa o seguinte. Eu acrescentei a hipótese para você que a função f no ponto A e a função g no ponto A, elas são zero. Tá? Então, isso aqui já vai embora. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá. Agora, observe o seguinte. O x está tendendo a A. O x não é A. Ele está tendendo. Aqui da mesma forma, o x está tendendo a A. Ele não é A.
Então, eu posso cancelar essa parcela com essa parcela. Concorda? Então, isso aqui ficaria limite da f de x, quando x tende a A, sobre o limite da g de x, quando x tende a A. Tá? Tudo bem aqui? Agora, observe o seguinte. A função f, ela é uma função contínua, tá? Porque elas são de classe C1. Se é derivável, então é contínua. Então, o limite da função, essa função é uma função contínua. Essa função g também é contínua, tá? Então, eu estou fazendo o limite do quociente, então eu posso fazer isso aqui como sendo o limite de x tendendo a A da f de x pelo g de x. Tudo bem? Nota o que foi que eu saí? Eu saí do limite das derivadas e cheguei no limite do quociente das funções. Tá? Então, todas as vezes que tu tiver duas funções tendo um certo quociente, tiver uma indeterminação entre elas, você pode simplesmente derivar a função e chegar que vai ser o mesmo limite. Tá? O exemplo mais claro que nós vimos foi o limite trigonométrico fundamental. O que era que dizia o limite trigonométrico fundamental? Se você tem seno de x sobre x, com x indo para zero. Vamos lá. Isso vai dar zero, isso vai dar zero, certo? Quanto é a derivada do seno? Derivada do seno? Cosseno. Então, isso aqui vai ficar igual limite do cosseno dividido derivada de x. É 1, com x indo para zero. Quanto dá esse limite? Quanto dá esse limite? 1. Então, em menos de uma linha, a gente conseguiu demonstrar que esse limite é 1. Tudo bem? Tá? A gente levou um tempão para fazer esse limite, né? A gente fez toda uma relação. Aqui, com a regra de L'Hospital, a gente faz direto. Tá bom? A propósito, vários de vocês que já fizeram o cálculo 1, na prova de limite, tentaram usar a regra de L'Hospital. Mas a regra ela não pode ser usada de qualquer forma. Tem que estar sobre as hipóteses. Tem que estar em alguma indeterminação. Tá? E quais são as indeterminações? Olha lá no slide. A indeterminação é o seguinte. Tem que ser de um tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Isso é indeterminação. Tá? Quando tiver 0 sobre 0, você deriva em cima e embaixo. Se tiver infinito sobre infinito, deriva em cima e embaixo. Os exercícios que a gente vai fazer agora, alguns deles não vão estar 0 sobre 0 e nem infinito sobre infinito. Então, a gente vai ter que readaptar o exercício para poder ficar em uma forma indeterminada, para poder fazer a questão. Tá? Vamos lá. Eis aí as 12 questões que a gente vai tentar fazer agora. Podem escolher. Qual é que a gente vai fazer todas. Vocês decidem a ordem. Qual? Primeira. Vamos fazer a primeira. Problema 1 é limite x ao cubo menos 8, x menos 2, com x indo para 2. Quanto é que é? A gente já sabe fazer esse limite, não sabe? Sem ser regra de L'Hospital? A gente sabe. Como é que a gente faz? Oi? Divide esse cara aqui por x menos 2, né? Tá, a gente sabe isso. Quanto é que dá essa divisão? Alguém sabe? De cabeça? Vou ter que fazer essa divisão? X ao cubo menos 8, x menos 2, aqui é x quadrado, x ao cubo, menos 2x quadrado, vai ficar mais, cancela, 2x quadrado menos 8, isso aqui dá mais 2x, menos 2x quadrado, menos 4x mais 4x, cancela, vai ficar 4x menos 8, e aqui dá 4, né? Tá bom? Então, esse limite aqui, antes da aula de hoje, nós faríamos assim. X menos 2
x² mais 2x mais 2. Dividiríamos por x menos 2, certo? Cancela. E isso ficaria limite de x tendendo a 2, x² mais 2x mais 2. Tá bom? Opa, mais 4, né? Que é 4, certo? Isso aqui é uma função polinomial, então você pode substituir direto. 2², 2 vezes 2 é 4, 4, 4, 4 vai dar 12. Então, esse limite seria 12. Esse seria o trabalho que a gente ia ter se nós não soubéssemos regra de L'Hospital. Tá? Agora, sabendo a regra, como é que a gente faz? Sabendo a regra, olha lá, limite de x² menos 8 sobre x menos 2 com x indo para 2. Vamos ver. Será que satisfaz a regra de L'Hospital? O que é que eu tenho que fazer? Pega esse 2 e substitui lá em cima, dá 0. Pega o 2 e substitui embaixo, dá 0. Indeterminado. Então, indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aplica a regra de L'Hospital. O que é que eu tenho que fazer? Deriva em cima, deriva embaixo. Vai ficar limite de x indo para 2. Derivada de cima, dá quanto? 3x². Derivada de baixo, dá 1. Substitui o 2. 2² é 4. 3 vezes 4, 12. Olha aí. Muito melhor. Muito melhor, né? Muito melhor mesmo. Nota que a regra do L'Hospital ela vem para resolver um problema desses. Aqui eu perco muito tempo fazendo essas coisas. Imagina, se eu ainda for errar na divisão de polinômio ou não souber divisão de polinômio, estou ferrado, né? Na regra do L'Hospital, direto. Tá? Muito bem. Fizemos a primeira. Projeta lá o slide, vamos ver as questões. Qual a gente faz agora? Oi? Terceira? Boa. Vamos para a terceira. Já vão logo se assustar. Limite de x indo para 1. x² menos x³ menos 3x² mais 5x menos 2. Isso tudo dividido por x³ menos 3x² mais 3x menos 1. Já fizemos a primeira e vamos fazer agora a terceira. Vamos lá. Vamos ver se é indeterminação, né? Pega o 1, substitui lá em cima. Aqui vai dar um positivo, aqui dá um negativo. Cancela. Aqui dá 5. Aqui dá menos 3, aqui dá menos 2. Menos 2 com menos 3 é menos 5, com 5, 0. Tá? Deu 0 em cima, tem que dar 0 embaixo. Aqui dá 1, com menos 1, 0. Aqui dá menos 3, com 3, 0. Tá? Então, é indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Então, isso aqui é indeterminação. Tá? Aplico a regra de L'Hospital. Como é que vai ficar? Limite de x tendendo a 1. Aqui a derivada disso, diz aí para mim. 4 x³ menos 3x² menos 6x mais 5, derivada embaixo. 3x² menos 6x mais 3. Tá? Nota que esse limite a gente já não saberia resolver ele, né? Certo? O que a gente poderia tentar fazer é pegar esse polinômio e dividir por x menos 1, pegar esse polinômio e dividir por x menos 1 e torcer para dar certo. Tá? E aí? Pega o 1, substitui lá em cima. Substituindo o 1 aqui. Aqui dá 4, com 5 dá 9. Aqui dá menos 3, com menos 6 dá menos 9. 0. Em cima deu 0. E embaixo?
Aqui dá 3 positivo, com 3 positivo, 6. Aqui dá menos 6, 0. E agora? Oi? Deriva de novo. Isso aqui é um novo limite que tem o mesmo valor do limite de cima. Só que esse limite continua sendo indeterminado. Aplico novamente a regra de L'Hospital. Vamos lá. Limite de x tendendo a 1. Derivada de cima, quanto é? 12x² menos 6x menos 6 dividido 6x menos 6. Vamos ver. Aplico 1. Aqui dá 12. Aqui dá menos 6 com menos 6, menos 12, 0. Embaixo, 6 com menos 6, 0. Continua sendo indeterminado. Né? Então, isso aqui continua dando 0 sobre 0. E agora? Aplica mais uma vez a regra de L'Hospital. Por que eu estou empolgado fazendo isso? Porque eu sei que eu não estou no caminho ruim. Por que eu sei? Não é porque eu estou estudando cálculo e eu sei que cálculo é maravilhoso, não é isso. É porque quem está em cima e quem está embaixo são polinômios, certo? Se são polinômios, uma hora essas derivadas vão acabar, concorda? Então eu estou de boa. Se continua dando indeterminação, eu sei que uma hora isso vai parar, tá? Olha, eu estava com grau 3, grau 2, grau 1, o próximo grau vai ser 0. Então vai dar uma constante embaixo, certo? Não vai dar 0 mais embaixo, tá? Então tá de boa, né? Pega o limite. Limite de x tendendo a 1. A derivada em cima, quanto é que dá? 24x menos 6. E aí embaixo? 6. Pronto, substitui 1 agora. Vai dar 24 com menos 6 dá 18. Dividido por 6, 3. Acabou. Beleza? Então 3 é o resultado do limite. Bacana no hospital, né? Por que a gente não começou o curso de cálculo assim, né? Vamos lá. Projeta lá as questões, por favor. Qual a gente vai agora? Vamos para 11. Vamos fazer a questão 11. Questão 11 é o limite de x indo para menos infinito de e elevado a menos x sobre x ao cubo. Tá? Vamos lá. Se o x vai para menos infinito, aqui em cima vai dar mais infinito no expoente, concorda? Então, vai dar e elevado a mais infinito, que dá quanto? Vai para mais infinito. Aqui embaixo, vai para quanto? Vai para menos infinito. Então, aqui é indeterminação do tipo mais infinito por menos infinito. Então, é aplicável a regra de L'Hospital. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou derivar em cima e derivar embaixo. Quanto é derivada em cima? Vai, derivada em cima? Menos e elevado a menos x. Derivada embaixo? 3x². Tá bom? E aí? Como é que está isso? Como é que vai ficar aqui em cima? Qual é a diferença desse para esse? É só o sinal, certo? Se esse estava indo para mais infinito, então esse está indo para menos infinito. E esse aqui? A diferença desse para esse? O expoente aqui era ímpar, aqui o expoente é par. Então agora vai para mais infinito. Então continua dando indeterminação, certo? O que é que eu faço? Aplica L'Hospital de novo. Então aqui é L'Hospital. Aqui, L'Hospital. Aplicando o L'Hospital novamente, é limite de x indo para menos infinito. A derivada disso dá quanto? Dá quem? E
elevado a menos x. E embaixo? 6x. O que é que vai dar aqui em cima? Menos infinito. Menos ou é mais? Mais, né? Mais infinito. E embaixo? Menos. Então, mais infinito por menos infinito. Continua sendo indeterminado. O que é que eu faço? Derivo novamente. Então, novamente no hospital. Derivando novamente, vai ficar limite de x indo para 1. Derivada disso, menos i elevado a menos x. E a derivada desse aqui de baixo é 6. O que é que vai dar agora? Em cima vai dar menos infinito. E embaixo, 6. Então, qual é a resposta? Qual é a resposta? Menos infinito. Tudo bem? Então, nota que eu apliquei quantas vezes a regra do hospital? 1, 2, 3. Na tua prova, você acha que você vai aplicar? Oi? O limite vai para 1? Ah, eu escrevi errado, bem aqui. Menos infinito. Obrigado. Na sua prova, você acha que você vai ter que aplicar quantas vezes a regra do hospital? Hein? Com certeza não vai ser uma vez. Com certeza. Tá? Certamente não é uma vez. Tá bom? Escolha aí a próxima questão. Já fizemos a 1, a 3 e a 11. 9. Ah, se a 9 é uma boa escolha? Obrigado. Vamos para a 9. Questão 9. Limite de x indo para π sobre 2 pela esquerda, secante de x menos tangente de x. E aí? Vamos ver. O x está indo para π sobre 2 pela esquerda, tá? Existe secante de π sobre 2? O que é secante? O que é secante? 1 sobre cosseno. O cosseno está no denominador. Existe cosseno de π sobre 2? Cosseno de π sobre 2? Dá quanto? 0. Só que ele está no denominador. É uma boa? Não, vai ser problema, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vocês já fizemos 3 questões, vocês já estão viciados em querer pegar a coisa e derivar, né? Só que a coisa tem que ser um quociente, certo? Tem que derivar quem está em cima e quem está embaixo. Como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer, então? Qual a ideia? Transformar o quê? Colocar a secante e a tangente como quocientes. Então, esse aqui é limite de x indo para π sobre 2 pela esquerda, do 1 sobre o cosseno, menos o seno sobre o cosseno. E agora? Ó, se você aplica isso aqui, vai dar 1 sobre 0. Aplica isso aqui, vai dar 1 sobre 0. Não é determinação. Não do tipo que a gente quer. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. O que a gente faz, então? Ideia? O que a gente faz? Qual a ideia?
Tá óbvio que tem que ser feito. Vai. O que tem que ser feito? Você tem duas frações. O que você faz com duas frações? O quê? Você junta elas, certo? Você vai juntar as duas frações. Tá? Isso aqui vai ficar igual, limite de x indo para π sobre 2 pela esquerda, de 1 menos o seno. O denominador não é o mesmo? Então é só subtrair em cima. Dividido pelo cosseno. Tá bom? Tudo bem? Agora vamos ver. Se eu pegar o π sobre 2 e substituir em cima, aqui não dá 1? 1 menos 1 é 0. Substitui aqui. 0. Então deu 0 sobre 0. Agora sim eu aplico o L'Hospital. Tá bom? Então agora eu aplico o L'Hospital. Acho que dá para fazer aqui mesmo. Vamos lá. Aplicando o L'Hospital agora, é limite de x indo para π sobre 2 pela esquerda. A derivada de quem está em cima é quanto? Menos o cosseno. E a derivada de quem está embaixo? Menos o seno. Pronto, já derivei. Posso pegar o π sobre 2 e substituir? Vamos ver. Pega o π sobre 2. Aqui dá 0. Pega o π sobre 2. Substitui aqui. Dá 1. Não é indeterminado. Então a resposta é 0. Tudo bem? Professor, mas e o menos aqui? Ei, deu 0. Para com isso. Vai dar 0. Não se coloca o sinal, tá? Muito bem, muito bem. Já fizemos 4 questões. Projeta lá as questões e escolhe a próxima. Já fizemos a 1, a 3, a 9 e a 11. Qual é que a gente faz agora? 6? 6 a 6. Limite de x indo para mais infinito do logaritmo natural de x sobre 1 mais x. Muito bem. O x mais 1 mais x, mesma coisa, né? E agora? O que a gente vai fazer? Eu preciso fazer aparecer a indeterminação, certo? Estamos em regra de L'Hospital. Como é que a gente faz para aparecer a indeterminação aqui? O que a gente faz? Está aparecendo a indeterminação? Sim ou não? Sim ou não? Está aparecendo ou não a indeterminação? Como que a gente faz para aparecer a indeterminação? O quê? Faz o quê? Repete. Joga o limite para dentro da função. Por quê? Exato. A função logaritmo é uma função contínua. A gente já provou que todas as vezes que a função for contínua, o limite entra na função. Perfeito? Então, muito bem. Então, vai ficar logaritmo natural. O limite entra. Limite de x indo para mais infinito de x sobre 1 sobre x. 1 mais x. Tá? Muito bem, agora se o x vai para mais infinito, aqui vai dar mais infinito, aqui vai dar mais infinito. É indeterminado. Concorda? Aplico a regra de L'Hospital. Certo? Vai ficar ln do limite de x indo para mais infinito. Derivada do que tem em cima? 1. Derivada do que tem embaixo? 1. Limite de 1 sobre 1? 1. Logaritmo natural de 1? 0.
Acabou o problema. Tá bom? Beleza. Fizemos o problema 6. Projeta lá. O que a gente vai fazer agora? Qual? Qual é? 12. Tem certeza? Vamos fazer o 12. A gente precisa se preparar para fazer o 12. Vocês vão já entender por quê. Vamos organizar o quadro para a gente fazer a questão 12. Acho que agora já dá. Vamos lá para a questão 12. Limite de x indo para mais infinito da exponencial vezes o número e menos 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse limite, tá? Olha para cá agora. Esse limite é belíssimo, belíssimo. É o limite mais bonito que a gente vai fazer no nosso curso de cálculo. É esse, tá? Vamos lá. Suponha que a gente substitui direto. Se o x vai para mais infinito, isso aqui vai dar mais infinito, concorda? Certo? Então, isso aqui daria mais infinito, multiplicando e menos esse cara. Quando o x vai para mais infinito, dá quanto? Dá quanto? E. Esse cara, quando o limite vai para o x vai para mais infinito, esse é o número e. Vai ficar e menos e dá 0. Quanto é mais infinito vezes 0? Tenho a mínima ideia. Pode dar qualquer coisa. Pode dar qualquer número real. Tá? Mais infinito vezes 0. Qualquer número real. Basta você pensar no seguinte. Suponha duas sequências. Tá? Duas sequências. xn igual a n e yn igual a 1 sobre n. Onde esse n é um número natural. Tá bom? Tudo bem? Agora eu vou colocar bem aqui no lugar do 1, vou colocar um k. Esse k é um número real. Diferente de 0. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, limite de n indo para mais infinito, da xn. Bem, se o n vai para mais infinito da xn e esse n é um número natural, isso vai dar quanto? Não dá mais infinito? Dá mais infinito. Essa aqui, limite de n indo para mais infinito de k dividido por n. É um número dividido por um número cada vez maior. Essa resposta dá quanto? Não dá 0? Dá 0, certo? Então eu tenho o limite que vai para mais infinito e o limite que vai para 0. Tá? O que a gente quer saber é o que dá esse produto, né? Então vamos testar esse produto aqui. Limite de n indo para mais infinito da xn vezes a yn. Tudo bem? Tá? Isso aqui é igual n indo para mais infinito. Quem é a xn? Xn é n. Quem é a yn? É k sobre n. Olha, você pode cancelar, né? Limite da constante é a própria constante. E essa constante é um número real. Poderia ser 1, menos 5, menos 10, 15, 19. Qualquer número. Entendeu? Então, esse produto mais infinito vezes 0 dá qualquer coisa.
Ok? Então, não adianta você pensar assim, vou multiplicar por zero, vai dar zero. Não, não é bem isso. Tá? Muito bem. Então, eu tenho uma indeterminação aí, que a gente precisa transformar ela numa indeterminação do tipo para usar no hospital. Tá? Então, eu vou fazer a seguinte mudança no limite. Vou fazer limite de x indo para mais infinito, dessa coisa de cima, 1 mais 1 sobre x elevado a x, vou dividir isso por e elevado a menos x. Concorda? Não é a mesma coisa? Eu só peguei esse cara e joguei para baixo. Tá? Claro que eu tenho que trocar o sinal do expoente. Tudo bem? Tá? Muito bem, vamos pensar agora. Se o x vai para mais infinito, esse cara vai para quanto? Para e. E menos e dá zero. Se o x vai para mais infinito, esse cara aqui em cima vai para menos infinito, concorda? Então vai ficar e menos infinito, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a mais infinito, certo? Então, esse número aqui vai para um número muito grande, para mais infinito. Então, seria 1 dividido por um número muito grande, que vai dar zero. Então, esse cara está indo para zero. Tudo bem? Tá? Então, pronto. Consegui organizar a coisa para deixar no estilo do hospital. Tá? Beleza. Agora vamos aplicar o hospital. Vamos aplicar. Só que aplicar o hospital é interessante. Por quê? Porque eu tenho que lembrar uma regra de derivação que a gente já falou aqui. Se você tem uma função elevado a uma outra função, se você quer derivar isso, a derivada disso é ela mesma vezes o expoente vezes o logaritmo natural da base e você deriva isso. Não é isso? A regra? Não é essa a regra da derivação? A gente vai ter que lembrar disso agora, tá? Já lembramos que a gente não esquece das coisas de cálculo. Então, a regra de L'Hospital diz, deriva em cima e deriva embaixo, tá? Vamos lá. Isso aqui é igual limite de x indo para mais infinito, derivada do e é uma constante, zero, tá? Menos, olha lá, não tenho que derivar isso aqui? Olha, uma função elevada a uma outra função. Vou usar essa regra de derivação, tá? Qual é o resultado? Dá ela mesma, 1 mais 1 sobre x elevado a x, vezes o quê? O expoente é x, vezes o logaritmo natural da base. Olha quem é a base. 1 mais 1 sobre x, derivo isso. Isso dividido pela derivada de quem está embaixo. Menos e elevado a menos x. Tudo bem? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos derivar isso aqui? Vamos fazer essa conta aqui fora. Fazer essa conta aqui para eu já só levar o resultado para lá. A derivada disso é a derivada de um produto com regra da cadeia, tá? Então vai ficar 1 vezes o logaritmo natural de 1 mais 1 sobre x, mais a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Lembra como é a derivada do logaritmo? Se você quer derivar isso, isso é 1 sobre x, né? Certo? Só que o que tem aqui dentro é uma função. Então tem que aparecer a derivada dessa função. Então é 1 sobre a f, se aqui tiver uma f. Então, 1 sobre a f vezes a derivada da f. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, 1 sobre isso aqui. 1 sobre isso aí. 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada disso. A derivada disso é menos 1 sobre x, certo? Já vou colocar bem aqui.
Menos 1 sobre x ao quadrado, na verdade. Tá? Tudo bem aí? Tudo bem até aqui? Beleza, eu estou só derivando aquilo lá, tá? Vamos ver como fica isso aqui. Isso aqui vai ficar logaritmo de 1 mais 1 sobre x mais x vezes menos 1 sobre x quadrado. Isso aqui dividido por... Esse carinha aqui vai ficar x vezes 1, que dá x mais 1 sobre x, certo? Tá bom? Aí você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, certo? Então, eu já vou multiplicar aqui. Então, vai ficar vezes x sobre x mais 1, não é isso? Menos 1 sobre x quadrado. Tá? Olha, tem um x aqui, vai dar x quadrado, com esse x quadrado cancela. Tá? Então, isso vai dar logaritmo de 1 mais 1 sobre x. Tem um menos aqui, menos 1 sobre x mais 1. Pronto, bingo. Isso aí é essa derivada, bem aqui, ó. Tá? É aquilo lá. Tá bom? Vamos pegar isso para cá. Então, isso aqui vai ficar igual limite de x indo para mais infinito de... Tem um menos, cancela. Tá bom? Vai ficar 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes. Isso aqui é o que eu acabei de fazer lá. Logaritmo de 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1. Aqui é colchete. Isso tudo dividido pela exponencial. Tudo bem? Tá ficando bonito, né? Ficando bonito. Vamos lá. Agora tu fazes o seguinte, olha. Tu pegas... Nota que tem um carinha aqui que é conhecido, né? Esse carinha aqui, quem é? É o E, tá? Então, você pega o limite desse cara vezes o limite do resto. Vai ficar assim, ó. Limite x indo para mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes o limite de x indo para mais infinito de quem? De logaritmo natural de 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1, certo? Isso tudo dividido pela exponencial de menos x. Tá bom? Tudo bem aí? Tá? Vamos ver o que é que está acontecendo. Se o x vai para mais infinito, isso aqui não vai para zero? Vai ficar 1 mais 0 vai dar 1. Logaritmo de 1 é 0. Está dando 0 aqui. Esse cara também vai para 0. Então, em cima está dando 0. E embaixo está dando 0. 0 sobre 0. Né? Então, aqui está continuando dando uma determinação 0 sobre 0. E esse cara aqui vai para o número E. Tá? Então, se deu indeterminação do tipo 0 sobre 0, o que é que a gente faz? O que a gente faz? Aplica a regra de L'Hospital de novo. Né? Vamos ver o que é que dá. Né? Se aplica a regra de L'Hospital novamente. Isso aqui é igual. Eu já sei que vai aparecer o E aqui, tá? E vezes o limite de x indo para mais infinito. A derivada disso, derivada desse cara, 1 sobre esse cara, vezes, aqui vai aparecer menos 1 sobre x quadrado. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre x quadrado, x mais 1 sobre x. Inverte, vai ficar menos x sobre x quadrado, x mais 1. Cancela aqui, então vai ficar menos 1 sobre
x mais 1. Tá bom? Não temos que esquecer mais isso. Muito bem. Então, ó, deriva aqui em cima e deriva aqui embaixo. Tá? Então, a derivada do logaritmo eu já sei que é aquela coisa lá, que é menos 1 sobre x mais 1. Tá? Menos derivada desse cara. Derivada desse cara, vê se você concorda comigo, é menos 1 x mais 1 quadrado. Concorda? Tá? Derivada desse cara aqui. Tá? Então, como tem esse menos vai ficar mais, né? Tira esse menos, coloca mais aqui. Isso tudo dividido por menos e menos x. Tá bom? Muito bem. Agora, eu posso juntar esses caras aqui em cima. Tá? Vou juntar esses caras aí em cima. Vai ficar e limite de x indo para mais infinito. Juntando esses caras aqui, o MMC é x vezes esse cara. Esse dividido por esse vai dar x mais 1. Como está negativo, vai ficar menos x menos 1. Esse dividido por esse vai dar x vezes 1. Isso tudo dividido pela exponencial. Tá? Muito bem. Agora, a gente cancela esse x, né? Vai ficar e limite de x indo para mais infinito de menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado dividido pela exponencial. Tá? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá? Agora, observa o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer assim, ó. E vezes o limite de x indo para mais infinito. Vou jogar essa exponencial lá para cima. Menos e elevado a x sobre x mais 1 ao quadrado. Tá? E acabou o problema. Tá? Por que acabou o problema? Alguém sabe me dizer? Por que acabou o problema? Que você concorda que quando eu aplicar mais infinito, aqui não vai dar mais infinito? Aqui embaixo não vai dar mais infinito? Aí você diz, que droga, do hospital de novo. É. Só que em cima é uma exponencial e embaixo é um polinômio. Você vai derivando isso, em cima nunca vai terminar, concorda? Embaixo uma hora termina, certo? Tudo bem? Então, quem determina o limite é o numerador. Tudo bem? Então, o numerador vai determinar o limite. Como está negativo, a resposta dá menos infinito. E acabou o problema. Beleza? Bonito, né? Bonito, bonitinho, bonitinho. Essa é a nossa questão 12. Então, agora eu já posso revelar para vocês que das 6 questões que nós fizemos, uma delas está na prova. Tá? É bom revelar isso após a questão 12, né? Vamos lá? As outras questões quais são? Qual é que a gente escolhe agora? Já posso dizer para vocês que nós já fizemos a mais complexa, que é a 12. Tá? Qual a gente faz agora? Oi? 10. A 10 a gente já fez, né? A gente fez. Que é o limite trigonométrico fundamental. Deriva em cima dá cosseno, deriva embaixo dá 1. Acabou. Não tem, já sabe que a 10 não está na prova, né? Não tem graça. Tá, cancelar aqui a 10, que a 10 não tem graça. 5. Vamos fazer a 5. A 5 é bonitinha.
A 5 é limite de x indo para 0 de 1 sobre x menos 1 sobre o seno. E aí? Se você pegar o 0, substituir na primeira, vai dar 1 sobre 0. Pega o 0, substitui na segunda, vai dar 1 sobre 0. Não pode, né? O que você vai fazer? A gente já viu algo semelhante hoje. O que a gente faz nesse tipo de questão? O que faz? Oi? Você junta as duas frações, tá? Vamos juntar as duas frações. Então, isso aqui vai ser igual, limite de x indo para 0. O MMC é o produto. X seno dividido por x dá seno. Seno vezes 1 dá seno. Menos x seno dividido por seno dá x vezes 1 dá x. Tá? Agora vamos substituir. Se o x for 0, aqui embaixo dá 0. Em cima vai dar 0 menos 0. Então deu 0 sobre 0. Ok? Perfeito. 0 sobre 0. Você tem direito a aplicar no hospital. Então, aplicando no hospital, vai ficar como? Limite de x indo para 0 com a derivada do seno. Cosseno. Menos derivada de x. É 1. Aqui embaixo. Aqui aplica a regra do produto, certo? Derivada de x é 1 vezes o seno. Mais x vezes a derivada do seno, que é cosseno. Certo? Vamos ver se pode substituir. Pega o 0. Substitui aqui, vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. 0 é em cima. Se não der 0 embaixo, acabou. Pega o 0. Substitui aqui. Seno de 0 é 0. Só que aqui tem um x. Substitui 0, vai dar 0. Então, ainda está 0 sobre 0. Derivo novamente. Aplico mais uma vez no hospital. Aplicando mais uma vez no hospital. Como é que está lá? Derivada do cosseno é menos seno. E a derivada embaixo, a derivada do seno é cosseno. E aplica a regra do produto, que vai ficar cosseno menos x seno. Muito bem, obrigado. Então, isso que vai aparecer embaixo, tá? Vamos ver se eu posso substituir. Pega o 0, substitui. Em cima deu 0. Embaixo, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, 2. E aqui dá 0. Então, a resposta deu 0 sobre 2, que é 0. Pronto. Tá? Se caísse essa, era um abraço, né? Um abraço. Qual é o risco da regra do hospital? É que quando tu chegas aqui, se você não treinou, não exercitou, só ouviu os colegas fazendo, aí você vai ficar assim, peraí, como é a regra do hospital mesmo? Toda vez que tem um quociente, tem que derivar. Ah, eu sei a derivada do quociente. Tu tá ferrado. Porque tu vai querer fazer derivada da primeira vezes a segunda normal. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Não é isso. Tá? É a derivada de quem está em cima dividido pela derivada de quem está embaixo. Beleza? Não confunde as coisas. Tá bom? Muito bem, muito bem. Próxima questão, fizemos a 5. Qual vocês escolhem agora? Temos ainda a 2, a 4, a 7 e a 8. 8. Vamos lá. Vocês não gostam de questão fácil, né? 8. Limite de x indo para 0 pela direita, x² e elevado a 1 sobre x. Olha, se o x vai para 0 pela direita, o x² vai para onde? Vai para 0. O 1 sobre x vai para onde?
1 sobre x vai para onde? Tem que lembrar o gráfico do 1 sobre x. 1 sobre x, o gráfico é assim. Tá? Se eu estou me aproximando de 0 pela direita, ele está indo para mais infinito. Tá bom? Então, esse cara está indo para mais infinito. Então, a exponencial está indo para mais infinito. Então, isso aqui é um caso 0 vezes mais infinito. Tudo bem? Não é um caso de L'Hospital. Eu preciso adaptar o problema. Então, eu vou fazer igual como fiz naquele problema grandão que a gente fez aí agora há pouco. O que é que a gente faz? Pega a exponencial e joga para baixo. Ou pega o polinômio e joga para baixo. Tá? Você decide. Vamos pegar a exponencial e jogar para baixo. É nessa que acontece um negócio legal. Pera aí. Limite de x indo para 0 pela direita, x ao quadrado, e elevado a menos 1 sobre x. Tá? Agora sim. Esse cara vai dar menos infinito, aí esse cara aqui, e elevado a menos infinito, vai dar 0. Vai ficar 0 sobre 0. Certo? Então, está dando indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí eu vou derivar em cima e derivar embaixo. Observa o que vai acontecer. Que é limite de x indo para 0 pela direita, a derivada desse dá 2x, e a derivada desse de baixo dá a própria exponencial, certo? Vezes menos 1 sobre x quadrado. Aí, eu vou organizando aqui as coisas, vou jogar a exponencial de volta para cima, vou jogar esse cara aqui para cima, vai ficar assim, ó, limite de x indo para 0 pela direita, Você concorda que vai aparecer um menos? Esse cara, x quadrado, vai multiplicar com esse. Tá bom? Então vai ficar menos 2x ao cubo vezes a exponencial de 1 sobre x. Aí eu te pergunto, olha para cá e olha para cá. Melhorou? Melhorou? Não. Piorou. Piorou. O Guidorizzi ainda escreve assim, ó. Bonito. Pode procurar. Você vai achar esse problema no Guidorizzi, está escrito assim, bonito. Em vez de melhorar, piorou a questão. Está escrito isso no Guidorizzi. Dificilmente ele tem senso de humor, né? Teve nessa questão. Bem, então esse não é o caminho. Tá? Esse não é o caminho. Tá bom? Da mesma forma, tu poderia ter pensado nessa aqui, que estava ficando imensa a questão, né? Você poderia ter desistido dela no meio do caminho, mas não desista assim, tá? Vamos lá, vamos tentar outro caminho. Vamos ver o que a gente faz por outro caminho. Então vamos tentar o caminho da mudança de variável. Vamos tentar a mudança de variável. Vamos pegar esse limite aqui, que é o nosso problema. Limite de x indo para 0 pela direita, de x quadrado, exponencial, de 1 sobre x. Tá? Vamos chamar de u. U é igual a 1 sobre x. Tá bom? Então vamos isolar aqui o x, passa o x para lá. X é igual a 1 sobre u. Olha só, se o x vai para 0 pela direita, é 1 sobre x, certo? Se o x vai para 0 pela direita, a gente já sabe que vai para mais infinito, tá? Então, isso aqui, o u vai para mais infinito. Tudo bem? Agora eu vou substituir. Vai ficar limite.
Era x indo para zero. Agora é u indo para mais infinito. Aqui é x ao quadrado. Só que o x é 1 sobre u. Vezes a exponencial. 1 sobre x. Mais 1 sobre x é u. Tá? Organizar isso. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar limite de u indo para mais infinito. Vai ficar e elevado a u. E embaixo vai ficar u ao quadrado. Certo? E esse tipo de problema a gente já resolveu hoje. Tá? Qual é? Exponencial em cima, polinômio embaixo. Você vai derivando, derivando, derivando. Uma hora embaixo acaba e exponencial não acaba. Tá? A resposta é mais infinito. Tudo bem? Tá? Muito bem. Esse foi o nosso problema 8. Temos ainda 3 problemas. 2, 4 ou 7. Qual vocês preferem? 2, 4 ou 7? 2? Problema 2. Você tem limite de x indo para zero, de seno de ax sobre x. Tá? Esse tipo de problema a gente já sabe resolver usando o limite fundamental. Tá? O que era que a gente fazia nesse tipo de problema? A gente mudava de variável. Fazia uma mudança de variável. A gente fazia o seguinte, a gente pegava u igual a sobre x. Tá? Aí você quer isolar o x. Passa o a para cá. Vai ficar u sobre a. Esse é o valor do x. O que é que você faz? O x está indo para zero. Se o x vai para zero, isso aqui vai dar zero. Então, o u também vai para zero. Tá bom? Então, vai ficar como? Vai ficar limite de u. Aqui era x indo para zero. Agora é u indo para zero. De seno. U indo para zero. Seno. Esse cara aqui chamei de u. Sobre esse cara aqui é o x, que agora é u sobre a. Isso aqui vai ficar limite de u indo para zero. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, vai ficar a sobre u vezes o seno de u. A constante pode sair. Fica a vezes o limite de u indo para zero. O seno de u sobre u. Esse aqui é o limite fundamental, que é 1. Vai ficar a vezes 1, que dá a. Assim que a gente fazia, tá? Sem ir no hospital. Esse era o passo a passo. Mas agora a gente tem no hospital. Então, o que é que a gente faz? X indo para zero. Do seno de ax sobre x. Vamos lá. Se o x vai para zero, então aqui vai dar zero. Vai ficar seno de zero, que é zero. Aqui vai dar zero. Vai ficar zero sobre zero. Então, é indeterminação do tipo zero sobre zero. Tá? Então, o que você faz? Deriva em cima e deriva embaixo. Então, aplicando o hospital, vai ficar limite de x indo para zero. Derivada do seno é cosseno. Só que não esquece que tem uma a lá dentro. Então, tem que derivar isso aqui dentro. A derivada disso é a. Isso tudo dividido, derivada de x é 1. Bem, se o x vai para zero, isso aqui vai dar cosseno de zero, que é 1. Vai ficar a vezes 1, que dá a. Então, a gente consegue resolver um problema em uma linha, enquanto que a gente precisou fazer todo esse passo a passo aqui.
antes de ir ao hospital. Tá? Então, esse foi o nosso problema 2. Temos agora só o problema 7 e 4 para serem resolvidos. Qual vai ser? Problema 7. Problema 7, limite de x indo para 0 pela direita de x vezes o logaritmo natural de x. E aí, como é que faz? Eu nem lembro qual é o passo a passo dessa. Ah, tá. E aí? Se você pegar o 0 indo pela direita, aqui vai dar 0, certo? E aqui dá menos infinito. Não é uma indeterminação tipo no hospital. Então, precisa adaptar o problema. O que vocês fazem? Vão pegar o x e jogar para baixo. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que limite de x indo para 0 pela direita, mantém o logaritmo, jogar o x para baixo vai fazer isso aqui. Ó. Tá bom? Tá? Vamos lá. Se o x vai para 0 pela direita, aqui dá menos infinito e aqui dá mais infinito. Então, é problema de infinito sobre infinito. Aqui dá menos infinito, aqui dá mais infinito. Então, você aplica L'Hospital. Limite de x indo para 0 pela direita, derivada do logaritmo 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Aí você conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. A primeira vezes a segunda invertida, né? X quadrado, vou colocar um menos aqui na frente. Sobre 1, tá? Esse aqui vai ficar menos, limite, dá para cancelar o x. Vai ficar x indo para 0 pela direita, vai ficar só x aqui, né? Então a resposta dá 0. Tá bom? Então esse é o resultado. Essa é a questão 7. Qual foi que sobrou? 4. Questão 4 é limite tangente de x menos x sobre x ao cubo. Vamos lá. Em 0, tangente de 0, tangente é seno sobre cosseno. Seno de 0 é 0. Então vai dar 0. Menos 0 dá 0, dividido por 0. Então é indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, eu aplico o L'Hospital. Então, aplicando o L'Hospital, vai ficar limite de x indo para 0, derivada da tangente, secante ao quadrado, menos 1, dividido por 3x quadrado. Pega o 0, substitui. Quanto dá aqui? Secante de 0. 1. 1 menos 1? 0. Dividido por 0. Ainda é indeterminado. E aí? Deriva em cima, deriva embaixo. Tá? Derivada disso aqui, regra da cadeia, né? Pega o 2, vem para frente. Vezes a derivada da secante. Certo? Isso tudo dividido por 6x. Quanto é a derivada da secante? Secante
Secante vezes tangente ou secante mais tangente? Vezes? Posso confiar? Certeza? Vocês não me dão certeza e eu não sei. Aí a gente se ferra, né? Oi? Multiplicando com certeza? Confiar. Então isso aqui é igual ao limite. X indo para zero de 2 vezes... Dá para cancelar o 2 com 6, né? Vai ficar 3 aqui. Então, secante vezes, aqui é secante vezes tangente, é isso? Oi? Tá. Pega o x0. Quando você substituir o 0, aqui dá 1 e aqui dá 0 sobre 0. Ainda continua dando 0 sobre 0. Vamos continuar. Aplica no hospital novamente. Continua sendo 0 sobre 0. Oi? Não tem mais isso, né? Tá, obrigado. Então, vamos só organizar aqui. Então, esse aqui é limite de x indo para 0. O que é que nós temos? Secante quadrado vezes a tangente. Isso tudo dividido por 3x. Está dando 0 sobre 0. Deriva de novo. E agora? Derivada de secante ao quadrado, a gente já sabe, né? É isso, né? Derivada de secante ao quadrado é secante ao quadrado vezes tangente, certo? Concorda? Tá? Então vai ficar secante ao quadrado vezes tangente. Como tem outra tangente, vai ficar tangente quadrado. Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da tangente é secante quadrado, então vai ficar secante a quarta. Isso tudo dividido por 3. Posso substituir o 0? Aqui dá 1, aqui dá 0. Vai embora. Aqui dá 1. Dividido por 3. 1/3. Essa é a resposta. Bom, fizemos 12 questões de regra do hospital. Agora posso dar a próxima notícia. Já fizemos 2 questões da prova. Hoje. Né? Semana passada a gente fez 1, 3. Pronto. Coisa boa, né? Terminou a aula de hoje, a gente inicia a aula de quarta agora. Né? Coisa boa, né? Muito bem. Só para vocês não dizerem que eu estou mentindo, o slide de hoje é isso. Ele tem essas 12 questões. E o próximo slide, olha o que é. Na próxima aula... Chegamos na próxima aula. Vamos lá. Máximos e mínimos. É isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, dá para a gente adiantar bacana. Então, na próxima aula, dá para a gente fazer mais questões mais interessantes, porque eu já estou adiantando a aula mesmo. Tá? Então, vamos lá. Esses 2 conceitos... Máximos e mínimos são os conceitos mais simples de serem compreendidos. Os mais simples de fato. Tá? Pensa comigo, olha lá. Se eu tenho uma função definida em um certo intervalo que vai na reta real. Tá? E eu te digo que existe um carinha lá, um C, por exemplo, pertencente a esse intervalo. Eu digo que esse cara é máximo local de F. Eu tenho um cara no domínio e eu digo que esse cara é o máximo local de F. O que você acha que isso significa?
Ele é o maior valor da f perto do c. Tá? É exatamente isso que significa. Significa isso aqui, ó. Que se você tivesse o gráfico da f, suponha que isso aqui seja esse intervalo i. Tá? E aqui seja o c. Não importa como é o gráfico da f, não importa. Mas aqui nesse c, ele é o maior valor. Tá? Aqui pertinho do c, pode ser um intervalo pequenininho, não importa. Mas nessa região aqui, não tem ninguém que tenha uma imagem maior. Tudo bem? Isso a gente vai definir como sendo máximo local. Tudo bem? Outro conceito. Mínimo local. É a mesma história. Suponha que seja esse ponto D aqui. O que eu quero dizer? Que perto do ponto D, ali pertinho, não tem ninguém que tenha uma imagem menor do que ele. Isso eu quero dizer que ele é um mínimo local. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer de agora em diante? De agora em diante, a gente vai querer saber quem são os caras que têm os pontos de máximos e os pontos de mínimo. A gente quer saber quem são esses pontos. Tá? Os pontos de máximo e mínimo. Tá bom? Ele pode ser máximo ou mínimo local. Mas também ele pode ser global. O que você acha que eu quero dizer com máximo global ou mínimo global? O que você acha que quer dizer isso? Máximo global ou mínimo global? Se for máximo, não existe ninguém no domínio que tenha imagem superior a ele. Se for mínimo, não existe ninguém no domínio que tenha imagem inferior a ele. Deu para entender? Tá? Isso que significa ser máximo global ou mínimo global. Se for local, eu olho sempre para um intervalo perto do cara. Se for global, eu olho para todo o domínio. Tudo bem? Essa é a distinção. Tá? O que é que tem que fazer? O passo a passo. O passo a passo para achar esses caras. Tem que primeiro fazer o seguinte: determinar os pontos onde a derivada da função é zero ou a derivada da função não existe. Isso tem que fazer. Primeiro acha os pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Esses caras têm uma chance muito grande deles terem pontos de máximos ou mínimos. Tá? Exemplo. F de x igual a seno x. G de x igual a módulo de x. H de x igual a x quadrado. Quem é a derivada dessa? Cosseno. Então, a f' aqui é cosseno. Quem é a derivada dessa? Derivada do módulo. Enquanto você pensa, quem é a derivada do x quadrado? 2x. Agora, quem é a derivada do módulo? Depende. Se x for menor que zero, dá
Não, a derivada. Menos 1. Então, a derivada dá menos 1 se o x for menor que 0. E dá 1 se o x for maior que 0. Tá bom? Muito bem. Vamos analisar esses 3 exemplos. Pensa comigo. Olha, essa função, a derivada dela é cosseno. Tá? Eu te pergunto, onde é que o cosseno é 0? Quando isso acontece? Quando x for igual a π sobre 2. Mas isso é na primeira volta. Eu quero todos. Olha para a circunferência. Você concorda que o cosseno zera aqui e aqui? Então, aqui é π sobre 2. Se eu andar mais esse pedaço aqui, também vai zerar, certo? Então, é π sobre 2 mais π. Se eu andar mais isso aqui, também vai zerar. Mais π novamente. Se eu andar mais isso aqui, zera novamente. Mais π novamente. Como que eu vou escrever isso? Exato. π sobre 2 mais nπ. Onde esse n é um número natural. Tá bom? Então, esses caras todos fazem a derivada anular. Então, a derivada dá 0 nesses pontos. Nesses pontinhos aqui. Ó. Tá? Memorizem isso. Vamos continuar. Essa aqui agora, a derivada da função h é 2x. Onde é que a derivada da função h dá 0? O x tem que ser igual a quanto? O x tem que ser 0. Então, a derivada da função h só acontece aí. Tudo bem? Vamos para a derivada da função g. Derivada da função g. Dá 0 em algum momento? Função g. Dá menos 1 quando for menor que 0. Dá 1 quando for maior que 0. Então, em algum momento deu 0? Não. Não dá 0, momento nenhum. Mas e quanto é a derivada dessa função no 0? Não existe, a gente já provou isso. Tá? Essa função ela não é derivável no 0. Tá bom? Então, g' de 0 não existe. Tá? Então, qual foi o passo que eu disse aqui para vocês? Vocês têm que determinar os pontos onde a derivada da função dá 0 ou os pontos onde a derivada não existe. Esses caras são candidatos a serem os pontos de máximos e mínimos da função. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar o GeoGebra aqui e ver o que é que ele nos diz. Vai lá, a primeira função que a gente pegou foi o seno, né? Opa. Tá aí o seno, tá? Observa aí o seno. Observa que o seno ele tem um ponto de máximo bem aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um ponto de mínimo aqui, um ponto de máximo aqui. Vamos colocar agora a derivada dele. Quem é a derivada? Não é o cosseno? Vamos colocar bem aí a derivada. Então, cosseno de x. Opa. Tá aí o cosseno. O cosseno é a função vermelha, tá? O que foi que eu falei para você? Você tem que determinar os pontos onde a derivada dá 0.
eles estão candidatos a pontos de máximos e mínimos. Não quer dizer que serão, tá? Olha lá, o cosseno dá zero bem aqui, onde o seno tem ponto de máximo. O cosseno deu zero bem aqui, onde o seno tem ponto de mínimo. O cosseno dá zero aqui, onde o seno tem ponto de máximo. Deu para entender? É isso que a derivada vai nos fornecer de agora em diante. Mais que isso. Observa. Desse ponto aqui até esse ponto, deixa eu marcar esses dois pontos. Esse pontinho aqui, esse ponto A, até esse ponto B, tá dando para ver aí? Do ponto A até o ponto B, o gráfico do cosseno não está acima do eixo. Sim ou não? Ele é a derivada. Ele está acima do eixo. Então o sinal dele é o quê? Positivo. Mas a derivada não está me dando a taxa de variação da função? Então a taxa de variação da função é positiva. Significa que a função está o quê? Se ela tem uma taxa de variação positiva, ela está o quê? Crescendo. Olha lá no gráfico. Entre o ponto A e o ponto B, o que está acontecendo com o seno? Ele está crescendo. Deu para entender? Vamos continuar. Vou pegar mais um ponto, esse ponto bem aqui. Ponto C, tá? Entre o ponto B e o ponto C, o gráfico da derivada não está abaixo? Então, o sinal da derivada é negativa, tá bom? Então, significa que a taxa de variação da função é negativa. Então, a função tem que estar decrescendo. O que está acontecendo com o seno nesse ponto, nesse trecho? Ó, o seno está decrescendo. Deu para entender? Então, isso é que serve a derivada. De agora em diante, vocês vão olhar para a derivada assim. Vai achar os pontos onde a derivada dá zero, vão analisar os trechos do domínio onde a derivada é positiva ou negativa, e a partir daí determinar onde a função tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Porque nota como faz muito sentido, olha lá. Nota como faz muito sentido aqui. Se a derivada tem sinal positivo, a função está crescendo. E depois a derivada tem sinal negativo, então a função está decrescendo. Então, observa. Se você tem, até aqui nesse ponto, você tem que a derivada é positiva, e depois desse ponto a derivada é negativa, o que é que você faz? Bem, se é positivo, opa, a função está crescendo. Mas quando chega aqui, ela tem que decrescer. Então ela cresce, 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 mas quando chega aí, ela começa a decrescer. Bem, se ela cresce e depois ela decresce, automaticamente esse ponto tem que ser um ponto de máximo. Entendeu? Se você tem que a sua derivada, depois de um certo ponto aqui, daqui para lá, ela ficou positiva, então antes ela está decrescendo, só que quando chega nesse ponto ela volta a crescer. Olha, a derivada antes era negativa, depois é positiva. Então ela está decrescendo e depois ela está crescendo. Então significa que esse ponto é um ponto de mínimo. Beleza? Então, isso são os pontos super importantes que a gente vai ver. Na aula que vai vir, a gente vai provar, na quarta-feira, a gente vai provar que esses caras, a gente consegue captar eles através de contas. Tá? Se você tem uma função que ela é derivável, tá bom? Se ela é derivável e esse cara é um ponto de máximo, você consegue provar que a derivada tem que dar zero. Você vai provar também que se esse cara é um ponto de mínimo, você consegue provar que a derivada tem que dar zero. Tá? Mas e os caras em que a derivada não existe? Aí é um cara que vai gerar suspeita em você. Você vai ter que pensar um pouquinho mais, que é o caso da função módulo de x. O que é que nós temos na função módulo de x? É a nossa função g. A nossa função g, o módulo de x, é isso aqui, ó. Certo? Esse é o gráfico dela. Aí, nota aqui, essa função não está decrescendo? Se está decrescendo, taxa de variação negativa. É natural você pensar que a derivada tenha sinal negativo.
E é o que acontece. A derivada tem sinal negativo, é -1. Tá? Depois daqui, a função só cresce. É natural você pensar que a derivada tenha sinal positivo. E é o que acontece. A derivada tem sinal positivo, é 1. Tá? Só que, e esse ponto? Esse ponto, olhando para esse gráfico, é um ponto de mínimo. É ou não é? É um ponto de mínimo. Então ele deveria ter sido captado pela derivada, mas ele não está sendo. Por que ele não está sendo? Porque a função ela não é derivável nesse ponto. Ok? Ela tem um ponto aqui que a gente chama isso de ponto de singularidade. Tá? Ela tem um ponto de singularidade. Ela não é derivável nesse ponto. Beleza? Como ela não é derivável nesse ponto não está definida a reta tangente. A gente não sabe o que acontece com a reta tangente. Beleza? Então, a derivada nesse ponto não existe. Tá? Sempre que tiver bicos no gráfico, não existe a derivada. Beleza? Deu para compreender até aqui? Tá? Muito bem. Até quarta, pessoal. Quarta-feira a gente estuda esses pontos de máximas e mínimas e faz a demonstração. Tá bom? Tchau, tchau.